Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. Um jovem negro tem mais que o dobro de chance de ser morto no Brasil se comparado a brancos. A Polícia Federal faz operação para investigar pagamento de propina para beneficiar a JBS. No Rio, dirigente de clube de futebol e chefe de torcida são presos por suspeita de irregularidade em distribuição de ingressos. A Rússia anuncia que vai tirar os militares da Síria e a Arábia Saudita vai permitir cinemas no país. No futebol, saiu o sorteio da fase de mata-mata do principal torneio de clubes do mundo e tem duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país e transmissão pelo Facebook, começa agora o Repórter Brasil. Uma mulher negra tem 2 vezes mais chances de ser assassinada que uma branca no Brasil. Esse dado faz parte do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado hoje pela Secretaria Nacional da Juventude, em parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No Brasil, em média, 23 mil jovens negros são mortos a cada ano. E os dados apontam que a violência contra o jovem negro aumentou ainda mais desde 2015. No caso das mulheres, o Rio Grande do Norte é o estado mais perigoso. Lá, o número de morte de jovens negras com idade entre 15 e 29 anos é 8 vezes maior do que a de jovens brancas. Em seguida, o ranking apresenta o Amazonas e a Paraíba. O Paraná é o único estado onde mulheres jovens brancas correm mais risco de serem assassinadas do que as jovens negras. Entre os homens, a chance de um jovem negro ser assassinado é 2,7 vezes maior. A situação mais preocupante é a de Alagoas, onde um jovem negro tem 12 vezes mais chance de ser morto que um branco. O índice foi calculado com base na análise de 304 municípios com mais de 100 mil habitantes. As mortes dos jovens negros, elas têm sim um território, porque são sobretudo os jovens da periferia, elas têm escolaridade, porque se tratam dos jovens de menor escolaridade, elas têm cor, são os jovens negros, e tem gênero hoje, porque nós também destacamos que as jovens negras estão mais expostas à violência e têm mais chance de morrer. A partir desse indicador importantíssimo no estudo, na implementação e na execução da política pública, é que o Estado brasileiro quer fazer uma interferência com ações afirmativas, com políticas afirmativas, para restabelecer um equilíbrio social entre negros e brancos no país. Só falta mesmo efetivamente a política pública, né? O Repórter Brasil está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página e faça o jornal junto com a gente. Comente, dê sugestões, anote aí. facebook.com/Repórter Brasil na rede. A Polícia Federal fez hoje em São Paulo mais uma operação de desdobramento da Lava Jato. 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A operação, chamada Baixo Augusta, apura a existência de um esquema de propina para agilizar a liberação de créditos tributários junto à Receita Federal. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal deflagraram hoje a Operação Baixo Augusta com o objetivo de colher provas de corrupção e de lavagem de dinheiro. Foram feitos 14 mandados de busca e apreensão aqui na capital paulista, mas também nas cidades de Lins, Caraguatatuba, Cotia e Campos do Jordão. A operação de hoje é baseada na delação de um executivo da JBS, que disse que pagava propina a um auditor fiscal da Receita Federal para que esse servidor agilizasse o pagamento de créditos tributários. Importante esclarecer que a JBS poderia até ter direito a esses créditos. A ilegalidade está na forma como eles eram liberados, em um tempo muito menor que o de costume. O MPF pediu a prisão preventiva do servidor, mas a Justiça Federal resolveu apenas afastar o auditor do cargo para que ele parasse de cometer crimes. Um empresário e um advogado já falecido também são suspeitos de ajudar a fazer a propina sair do grupo JBS e chegar até o servidor. Estima-se que tenha sido pagos 2 bilhões de reais em créditos tributários e 160 milhões de reais em propinas. As autoridades não divulgaram o nome dos investigados.
Ainda em São Paulo, a Polícia Civil prendeu um casal de criminosos que furtava combustível da Petrobras. Eles furavam um duto da estatal debaixo de uma casa em Santo André, no ABC Paulista, e transferiam o produto para caminhões-tanque. Hoje, seu Luiz acordou com um susto. Ele e os irmãos são donos deste imóvel em Santo André, no ABC Paulista. Há 2 meses, ele alugou a casa para um caminhoneiro que disse que iria comprar o local depois de fazer uma reforma. O que o seu Luiz não sabia é que o inquilino era, na verdade, integrante de uma quadrilha de furto de óleo diesel. E ele estava fazendo uma reforma aqui na casa? Foi uma reforma, trocou janela, trocou tudo, cimentou o quintal, né? Para botar caminhão, colocou o portão mais alto. E foi surpresa isso aí que aconteceu. Ontem, por volta de 10 da noite, a Polícia Civil desarticulou o esquema. Um casal que vivia com 3 crianças na casa foi preso. A casa foi encontrada exatamente assim, ainda com os eletrodomésticos, aqui na sala, com 2 colchões. Aparentemente é só uma casa mal cuidada, mas é lá no porão que está a verdade sobre o que acontecia aqui dentro. A quadrilha furtava o óleo diesel do duto da Petrobras que passa debaixo do imóvel. A mangueira que vai até a garagem abastecia os caminhões que entravam e saíam da casa. Hoje pela manhã, técnicos da Petrobras faziam reparos no duto. Ainda não se sabe a quantidade de combustível furtada pela quadrilha. Segundo a Polícia Civil, o procedimento foi feito por profissionais, porque é preciso ter equipamento especial e técnica. E no Rio de Janeiro, a polícia fez hoje mais uma fase da operação que investiga o envolvimento de dirigentes de clubes de futebol com chefes de torcidas organizadas. Ao vivo, a repórter Thaís Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, ao todo foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva e 11 foram cumpridos. Deles, 5 eram relativos a pessoas que já estavam presas e outras 6 foram detidas na manhã de hoje. Entre elas, Luciana, o assessor da presidência do Fluminense, Arthur Mahmoud, e o presidente da torcida organizada Raça Fla, Alisson Galvão de Souza, além de funcionários da empresa Imply, contratada pelo Flamengo para confeccionar ingressos. 3 pessoas estão foragidas até agora. Bem, as prisões de hoje fazem parte da segunda fase da Operação Límpidos. Na semana passada, durante a primeira fase, 3 integrantes da torcida, de torcidas organizadas do Fluminense foram presos e membros de torcidas organizadas dos outros principais clubes aqui do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco e Botafogo, foram levados para prestar depoimento. O presidente do Fluminense, Pedro Abad, que também depois chegou a admitir ter repassado ingressos a torcedores, mas negou qualquer irregularidade. De acordo com o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil, que atuam em conjunto nessa operação, dirigentes dos clubes cariocas davam cerca de 200 ingressos por partida a torcidas organizadas, mesmo aquelas proibidas de entrar nos estádios por atos violentos. Esses ingressos eram vendidos por cambistas que chegavam a movimentar aí pelo menos R$25 mil por jogo. Bem, em entrevista coletiva há pouco aqui na cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, o promotor do Ministério Público Estadual, Marcos Cac, disse que esse esquema gera uma disputa entre torcidas organizadas até de um mesmo clube e que acaba em violência dentro e fora dos estádios. Em nota, o Flamengo e a Imply negaram qualquer participação nesse esquema. E até agora o Fluminense ainda não se manifestou. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Thaís. O governo espera aprovar ainda este ano a reforma da Previdência, mas não descarta que a votação fique para o ano que vem. A contagem de votos continua, mas até agora só o início das discussões tem data prevista. A repórter Selma Dias tem essas informações para a gente também ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você, a todos. Olha, os governistas têm apenas uma semana para tentar trabalhar em busca desses votos necessários para aprovar essa reforma. Agora de manhã, o deputado Carlos Marum, futuro ministro do governo, esteve aqui no Salão Verde, conversou com jornalistas. Ele disse que ainda faltam mais ou menos 50 votos para o número de votos necessários para aprovar essa reforma. Ainda faltam 50 votos para o governo conseguir aí os 308 votos necessários. Para levar isso à votação, ele conta
conta com um plenário robusto, com a presença de mais ou menos 480 deputados. O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, está em São Paulo, falou sobre esse assunto por lá. Ele acha que até quarta-feira vai ter uma ideia mais precisa sobre o número de votos conquistados até agora pelo governo. Mesmo sem ter esse panorama do número de votos necessários para aprovar, do número de votos conquistados pelo governo, Rodrigo Maia já definiu um calendário para essa votação e aí ficou da seguinte forma: a busca por votos seguiria até quarta-feira dessa semana. Na quinta-feira os deputados começariam a discutir esse assunto e aí na terça-feira da semana que vem, dia 19, a PEC estaria pronta para a votação. Pelo menos esse é o desejo aí dos governistas, mas se não conseguir o número de votos necessários para colocar isso em votação, pode ser que esse assunto fique para o ano que vem, depois do recesso parlamentar. O próprio presidente Michel Temer admitiu isso ontem numa viagem oficial que fez à Argentina. Vamos ouvir um trecho. Fecharam questão já o PMDB, o PTB, o PPS. Hoje falei com os presidentes, hoje pela manhã, com o presidente do PP, presidente do PSD, agora falei com o presidente do PRB e estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. Então eu suponho que talvez seja possível, mas se não for, nós vamos encerrar a discussão ainda neste ano e esta matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano, será no início do ano que vem. E aqui no Brasil, o ministro Moreira Franco participou do Fórum sobre a Reforma da Previdência realizado pelo jornal O Estado de São Paulo e defendeu as mudanças previdenciárias. O Brasil precisa ter um ano de 2018, um ano virtuoso, em que haja maior criação de emprego, renda, que o crescimento volte a ser o motor da transformação, que nós possamos gerar os empregos que precisamos gerar com uma velocidade maior. A proposta que será votada, ela não vai mudar a vida dos que trabalham no campo, sejam os homens ou as mulheres. Ela não vai mudar a vida daqueles que recebem, como os idosos, os que têm deficiência. Ela vai garantir direitos adquiridos. A mudança na idade demora 20 anos. E o que é fundamental? Nós vamos ter um sistema previdenciário sem privilégios. As regras serão iguais para todos. Nós vamos acabar com essa prática do Robin Hood e as avessas, que tira do pobre para dar para o rico. Depois do intervalo, a Rússia anuncia a retirada de tropas da Síria e uma explosão liga o sinal de alerta para terrorismo em Nova York. A gente volta já já.